Bem-vinda. Olá! Oi, Maria Eugênia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como estão as coisas aí em São Paulo? Tá Caminhando, frio? Muito frio? dentro do possível tá um pouco frio, sim. Esses dias fez um friozinho, mas estamos levando. Dentro do possível tá indo tudo bem. É, o frio daqui é chuva, né? Eu Chove que já fui para aqui aí, eu sei que aí não tem muito frio, não. é 21 graus, a gente tá aqui congelando. Pois é. Esperando o pessoal entrar mais um pouco. A gente começar. Muita gente entrando ainda. Acho que a gente podia começar. Pronto, então vamos lá. Uhum. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite. É uma honra, né, tê-lo aqui conosco. E a gente utiliza realmente esses meios de comunicação para trazer cada vez mais conhecimento, oportunidades, né, de tirarem dúvidas, principalmente nesse momento em que nós todos estamos vivenciando, que traz muita angústia, muitas incertezas. E não foi à toa que a gente escolheu esse tema, né, para a gente É, conversar sobre o melhor local, né, o melhor ambiente para um parto em meio à pandemia. Então, eu vou fazer as honras de apresentar o Braulio. Braulio, se eu se errar você alguma quiser coisa, você me fixar, corrige. se você quiser fixar o comentário aí, fica melhor. Posso? Deixa eu Eu colocar. publiquei aí, clica em cima do Pronto. meu aí que já, Ah, você você já já fixa aí. publicou? Não vi, deixa eu pegar. Já, tá aí nos Deixa eu últimos aí. procurar aqui. Ah, pronto. Deixa eu fixar. Segurar aqui para. Enquanto você tá pondo aí, ó, já a Luana falou uma Pronto, coisa aí. fixou. Não, não, Luana, circular de cordão não precisa de cesárea, não tem nada a ver com cesárea, é isso aí. Boa. Mas respondendo para ajudar. Ah, Podem já ir mandando. Então, o Braulio Zorzella, né, referência no Brasil em assistência humanizada ao parto, tem mais de 90% de partos normais aí no seu currículo. Teve sua formação em Botucatu, na Unesp, em São Paulo, é isso. É representante da REUNA, que é a Rede de Humanização ao Parto e Nascimento. E diante, né, é obstetra, né, com uma visão humanista, holística, trazendo aí todos os seus conceitos, né, o que é importante para os seres humanos, uma assistência humanística ao parto e essa repercussão quanto é positiva para a formação de novas famílias. Também é fundador do projeto Obstare, que é um projeto, um curso de capacitação para profissionais, né, da saúde que estão ali no apoio da assistência ao parto, além de promover alguns cursos, rodas com seus pacientes. E é um prazer, mais uma vez, estar eu que aqui agradeço. contigo. Prazer é todo meu. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Maria Eugênia, sou obstetra, minha formação foi aqui na Universidade Federal de Alagoas, né, resido e atuo em Maceió, que é a capital de Alagoas, e fiz residência de ginecologia e obstetrícia em Recife, pela Universidade de Pernambuco, fiz reprodução assistida pelo IMIP, Instituto Fernandes Figueira, e estou aqui na obstetrícia e na reprodução assistida. Na obstetrícia humanizada, né? Que fui picada pela abelhinha da humanização. Estou aqui também na luta. Que bom, que bom. É sempre bom encontrar e conhecer pessoas que estão na mesma luta. É verdade. E aí, Braulio, eu queria que a gente já pudesse começar falando um pouco
sobre o que a gente tem muita gente aqui que não sabe, mas que a OMS, o Ministério da Saúde, né, eles reconhecem outros locais também, né, outros ambientes de parto que não só o hospital e a maternidade. Fala um pouco sobre isso, por favor. Uma coisa que eu sempre falo, né? Muita gente fala assim, eu tive um parto planejado em tal cidade e o meu bebê foi o primeiro que nasceu parto em casa aqui nessa cidade. Eu falo o primeiro da nova geração, né? Porque, na verdade, antigamente, a maioria dos partos era em casa, né? A gente tem que no Brasil, a partir de 1976, que os partos começaram a ser mais hospitalares do que domiciliares, então, até 1975 tinha mais partos domiciliares do que hospitalares, né? E se a gente for pegar a história da humanidade, se a gente imaginar que o Homo sapiens tem 300 mil anos e faz 40 e poucos anos que a gente tem partos hospitalares, o homem nasceu muito mais fora do hospital do que dentro do hospital, né? Existe uma estimativa aí de alguns estudiosos de números de nascimentos, né? De que apesar de hoje ter 7 bilhões de seres vivos na Terra, né, humanos, a gente já teve até hoje 110 bilhões de nascimentos humanos, né? E a estimativa é que pelo menos 100 bilhões desses nascimentos foram fora do hospital, não foram no hospital, né? Então, o parto hospitalar, historicamente, ele tem uma história aí mais forte de 40 a 50 anos para cá. Então, inclusive todos nós, né, que nós temos carreiras curtas perto da história da humanidade. A nossa carreira tem aí 30 anos de média, né? 20 anos, 30 anos, dependendo de cada médico obstetra. Então, quem se formou recentemente, né? Recentemente que eu digo, década de 90 para cá, década de 80 para cá, só conheceu essa realidade do parto hospitalar, né? Como sendo algo que já estava ali, né? Assim como a criança que nasce hoje em dia vai achar que o celular sempre existiu, né? E a gente nasceu na época que não tinha celular, que não tinha nem internet, né? Então, eu pelo menos, né? A primeira vez que eu entrei na internet eu tinha 20 anos de idade, né? Então, é algo que a gente vai vendo a coisa acontecer, né? Eu lembro do meu avô contando a primeira vez que chegou um rádio na cidade que ele morava, e aí todo mundo se reuniu em volta do rádio para ver como funcionava. As pessoas achavam que era bruxaria, como assim? Tem gente dentro do rádio falando, ou tem gente escondida aí, não, e o rádio estava transmitindo, né? E a gente vai aderindo às tecnologias, né? E o parto hospitalar é uma tecnologia extremamente bem-vinda na história da humanidade, porque ele traz consigo inúmeras questões importantes em relação a melhoras, né, dos resultados finais do parto, né? Porque tem uma frase que às vezes as pessoas falam que não vale para mim, que é assim, não, antes todo mundo nascia em casa e dava tudo certo. E a minha resposta é não dava tudo certo. A mortalidade de mães e de bebês era mais alta do que é hoje em dia, né? Estima-se, inclusive, que na época que não tinha nenhuma tecnologia para ajuda no parto, que a cada 100 gestações morriam em torno de 5 mulheres, né? Tanto na gestação quanto no parto. E em cada 100 gestações morriam em torno de 20 bebês, né? Ou seja, a maioria sempre sobrevivia, porém existia uma minoria que não sobrevivia. E hoje, quando a gente pega os números dos melhores países, que são Inglaterra e Holanda, a gente tem aí 5 mortes de mães a cada 100 mil gravidez, né? E temos 20 mortes de bebês a cada 10 mil partos, né? Então, diminuiu bastante, né? E esses 2 países que eu citei são países que hoje, no momento, são países que têm um índice alto ainda de parto domiciliar, porque justamente há uma equação interessante entre os nascimentos domiciliares planejados e aqueles que realmente precisam ir para o hospital, né? Inclusive o governo holandês, por exemplo, ele incentiva uma mulher na segunda gestação que já teve um parto normal anterior, que ela tenha o segundo parto em casa, ela até recebe um valor financeiro do governo para isso, para que ela não vá para o hospital, né? Então, muitos governos, muitas organizações entendem assim, né? E como você citou, a OMS, ela preconiza que a mulher tenha o direito da escolha de onde parir, e desde que tenha segurança, né? A grande questão a gente parte de qual paradigma? O paradigma vamos ter em casa, e se morrer, morreu, todo mundo depois chora, ou não? Vamos ter um parto em casa, ou mesmo que não seja em casa, um centro de parto normal, peri-hospitalar, ou seja, não é dentro do hospital. E a gente tem um recurso, né, uma entrada, uma ponte para esse hospital, para justamente questões de segurança, beleza, a OMS preconiza isso, então ela associa a vontade da mulher, onde ela quer ter o parto, com
as questões de segurança, né? Por isso que ela não recomenda que o parto seja fora de ambiente hospitalar, de mulheres que tenham mais chances de algum problema, que aí serão no caso das hipertensas, das diabéticas, das mulheres que têm mais chance de ter hemorragia, das mulheres que têm mais chance de ter infecção, ou que já tem uma infecção diagnosticada, né, uma bolsa rota prolongada com corioamnioniite, infecção, melhor que seja no hospital, e assim como os prematuros também, melhor que seja no hospital, né? Se a gente for pegar esses itens que eu falei tudo, não vai passar de 10% dos casos, né? Ou seja, 90% das mulheres terão condições clínicas de optar por ter um parto em casa, mas aí partindo do pressuposto de que tem uma equipe capacitada para isso, tem uma triagem bem importante de pré-natal para isso, e tem um hospital de retaguarda próximo para o caso de uma eventualidade, né? Para o caso de alguma intercorrência, que esse hospital esteja próximo para que seja resolvido. Então, por isso que essas organizações, instituições reconhecem o parto não hospitalar como sendo um local seguro e uma opção também de escolha da mulher. Por isso que o parto domiciliar é parto domiciliar planejado, gente, né? Por tudo isso que o Braulio falou. O Braulio, falando sobre o que a gente está vivenciando agora da pandemia, né? Toda essa questão dessa mudança da assistência, né? Falando agora de parto hospitalar, centro de partos normais, né? Em relação à equipe multidisciplinar, que a gente tem hoje, né, uma grande quantidade de mulheres, principalmente as que estão na reta final da gestação, muito angustiadas, porque se organizaram durante todo o pré-natal, construíram a sua rede de apoio, né, a sua rede de assistência, e a maioria dos hospitais, por recomendações, não estão recebendo, na verdade, a equipe completa. Né? Então, alguns estão recebendo e ainda estão mantendo o direito do acompanhante que a mulher tem, mas limitando para a doula, né, para a enfermeira obstétrica, da equipe da mulher. E fala um pouco sobre isso, porque como é que a gente consegue garantir, né, que ela tenha essa experiência positiva, mantendo ainda o mínimo de uma assistência humanizada ao parto com essas limitações? É complicado, realmente, porque se já era complicado falar do parto em casa fora da pandemia, agora na pandemia mais ainda, até porque tem várias questões que envolvem, inclusive, o isolamento das pessoas que estão em casa, né? Então tem várias questões para a gente pontuar, né? Uma delas é que eu só vou repetir uma tríade que eu falei, que eu sempre gosto de bater nessa tecla dessa tríade para ficar bem fixo para as pessoas, né? A pessoa, para ter o parto em casa, tem que juntar 3 pontos muito fortes. Primeiro é a vontade da mulher em ter parto em casa por se sentir mais segura em casa. Segundo ponto, uma equipe capacitada para atendê-la. Terceiro ponto, um hospital de retaguarda para que, se houver alguma intercorrência, essa mulher seja transferida, tá? Esses 3 pontos, eles não mudaram pela pandemia, né? O que pode ter mudado é alguma mulher passar a se sentir mais segura em casa agora do que ela se sentiria no hospital quando não tinha a pandemia, né? Mas se ela não tiver uma equipe capacitada para isso, não adianta. E se ela não tiver um hospital perto para isso, também não vai adiantar. Então, eu não recomendo para que ninguém se aventure em parto em casa porque está tendo a pandemia e porque está tendo mais Covid lá no hospital. E sim, que se apenas esse item da segurança dela mudou, porém ela tem uma equipe capacitada, treinada para isso, que já está acostumada com parto em casa, e tem um hospital de retaguarda, lembrando que esse hospital de retaguarda é o mesmo que ela iria ter o parto se ela tivesse escolhido ir para lá. Então, ainda assim, existe a chance de ela ir para o hospital. Mas, lógico, se a gente fizer essa triagem de pré-natal adequada, e depois a gente falar, ó, toda essa turma que vai nascer em casa aqui, e for olhar o índice de transferência, dependendo da equipe, vai variar de 5% a 15% de transferência. Ou seja, no mínimo 85% dessas mulheres vão nascer, vão ter os bebês em casa, essas mulheres que teriam a princípio um parto hospitalar, né? Existem algumas alternativas que estão sendo dadas aí, inclusive nesses países que tem uma abertura maior para parto não hospitalar, né? De até mesmo instalações em hotéis para as pessoas terem o parto, para não precisar ir para o hospital, né? Aqui no Brasil ainda não foi cogitado isso, até porque dentro da Reúna, que eu faço parte da diretoria, né? A gente teve uma conversa sobre esse assunto, né, e foi falado, poderíamos pensar em um hospital de campanha para gestantes ter o parto, e aí a minha fala, que depois isso ficou
realmente aceito por todos, é que assim, não, o hospital de campanha é para o que está tendo extra agora, o hospital de campanha é para os doentes de coronavírus, não a gente vai montar um barracão e colocar um monte de mulher para parir lá dentro do barracão, né? Até porque lá não vai ter a condição humanizada e estruturada para isso, e sim a gente deslocar os doentes de coronavírus, que merecem atendimento também, para esses lugares, até porque a logística do atendimento para coronavírus é totalmente diferente do parto, né? No coronavírus a pessoa fica deitada na cama lá esperando o problema acabar, né? E no caso do parto tem uma mobilidade grande, a mulher levanta, anda, senta, vai pro banheiro, volta, toma banho, entra na banheira, sai. Então são logísticas diferentes que não dá pra gente pensar num hospital de campanha, a estrutura seria seria inviável, né? Uma estrutura para isso. Então, mas o que eu acho que é importante nesse momento todo da pandemia é que, assim como depois, né, da quarentena e tudo mais, algumas pessoas vão levantar a pergunta assim, nossa, esse negócio aqui que antes eu pensava que não dava para ser online, né, e agora está sendo online, será que realmente precisa ser presencial? Vai haver uma mudança, né? Assim como o local de parto, né? Será que o hospital é realmente o melhor lugar de todos para parir? Ele pode ser o melhor lugar para muitos casos, pode ser ótimo, mas para alguns, será que realmente é? Então, essa discussão de local de parto, que eu acho que é importantíssima a gente levantar, lembrando que eu não sou a favor de aventuras de parto domiciliar devido à epidemia, porque senão cobre um santo, veste um santo e desveste outro, né? Resolve o problema e piora para o outro lado, né? Mas eu acho que a grande questão é, inclusive, as associações médicas brasileiras, né, cuja representação maior é o Conselho Federal de Medicina, ter um olhar, pelo menos, mais, com uma mente um pouco mais aberta para esse tema. Eu espero que eles tenham, assim como a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, também. Por quê? E por que eles não têm essa abertura, eu penso, tá? Normalmente as pessoas que fazem parte dessas associações são pessoas mais velhas. Se a gente pegar a média, né? Inclusive muitos médicos em final de carreira, muitos médicos que estão aí 30, 40 anos na atividade, então eles têm uma prática antepassado, né? Em relação à nossa formação, por exemplo. E uma das questões que eu mais vejo, assim, se for pegar um item, né, falando do parto especificamente, um item que eu vejo que pega muito nessa história, que é o seguinte, colegas mais velhos chegam assim para mim e falam assim, nossa, Braulio, mas como que você... Tudo bem, eu quero saber dessa história de parto em casa, mas como que você faz? Como é que do nada você precisar de uma cesárea? Eu falei assim, como assim do nada precisar de uma cesárea? Ele falou, não, eu estou no plantão lá e várias vezes do nada eu preciso de uma cesárea. Eu falei assim, mas por que do nada? As mulheres não estavam com ocitocina? Eu falei, claro que estavam com ocitocina. Aí eu falei, então não é do nada. tinha alguma coisa acontecendo ali. Ué, mas vocês não usam ocitocina em casa? Eu falei, não, óbvio que não. Porque a ocitocina aumenta muito o risco do parto, né? Então, o médico que tem a prática de ver todos os partos com ocitocina, esse médico tem a prática de ver muita chance de precisar de anestesia, o pediatra vê muito bebê nascer mal e que precisa ser reanimado, então eles não conseguem ter essa noção de como que é um parto em casa, porque eles não estão acostumados com o parto natural. Agora, os que com a ausência de intervenções, né? Com a ausência de intervenções. Agora, o que passam a acostumar com a ausência de intervenções, eu mesmo, o meu caminho para atender parto em casa não foi imediato quando eu saí da residência. Eu tive esse contato com parto domiciliar na residência em 2003 e 2005, porque um professor meu, um casal de professores, teve parto em casa quando eu era residente. Então já me abriu aquela, pô, que legal, tal. Só que o primeiro parto em casa que eu fui foi em 2011, foi 8 anos depois, né? Por que eu demorei? Porque eu saí da residência com uma formação já que eu considerava humanizada, mas se eu for olhar para trás hoje eu vejo que eu já mudei muita coisa daquela época para cá, né? Principalmente o desuso da ocitocina e usando só em último caso mesmo a ocitocina, né? E aí eu fui percebendo que nos partos hospitalares que eu atendia sem intervenções, né, os naturais, eu falava, esse dá para ter sido em casa. Esse também, aquele também, aquele também, aquele também, aquele também. E aí eu fui perdendo aquela questão de putz, então realmente tem muito parto que dá para ser em casa, porque esse aqui poderia ter sido. E tinha como eu saber antes? Tinha, pelo pré-natal, porque o pré-natal mostrava que estava tudo bem. Então essa pessoa poderia ter tido em casa o parto, né? E foi com isso que eu fui me abrindo a atender parto em casa, né? Hoje em dia eu praticamente não atendo mais parto em casa. Só para você ter uma ideia, e eu vou te falar por quê. Mas eu já chego lá. Mas aí foi o que aconteceu,
foi o que aconteceu comigo nessa história, né? Eu cheguei uma época a ter 40% dos partos que eu atendi em casa, né? Então tinha bastante parto em casa, justamente por essa questão. Mas aí eu já vou contar por quê, que hoje em dia eu tenho muito pouco parto em casa. Porque a nossa equipe continua tendo mais ou menos uns 40% de parto em casa. Só que eu não vou mais nos partos em casa. Não vai mais. Essa que é a questão. Porque eu também consegui perder a sensação de insegurança de eu não ir, assim como confiar na equipe que está indo de enfermeiras, né? E assim como a mulher que nos procura, confiar nessa equipe de enfermeiras para ir no parto e eu estar de retaguarda no hospital. Até eu falo no Projeto Obstário, né? Até você está super convidada a participar com a gente no Projeto Obstário. É um prazer, com certeza. E teve uma discussão lá na primeira turma que tinha 22 médicos, né? Que vieram de 12 estados diferentes. Inclusive alguns pode ser que estejam aqui agora assistindo, que eles estão sempre por aí. E a gente pegou uma ligação muito grande, né? Todo mundo participou. E aí, uma questão era assim, nossa, mas putz, será que eu vou conseguir atender parto em casa? Será que eu vou ter que atender parto em casa? E a minha resposta sempre foi assim, ó, você como médico, como médica, você não tem que aprender a atender parto em casa. Isso é uma coisa pessoal minha. Eu, Braulio, pessoa, gosto muito do parto em casa. Eu, se eu fosse mulher, fosse ter um filho, eu teria em casa. Mas eu não sou útil na casa porque eu não faço intervenções na casa, né? Você como médico tem que aprender a receber muito bem uma transferência de parto em casa, sem julgamentos, sem achar que, tá vendo, não conseguiu lá, agora vem aqui para eu resolver o problema. Sim, você está aí para isso mesmo, né? Essa é a sua função, resolver o problema, né? É como se um médico de pronto-socorro falasse com uma pessoa que caiu de bicicleta, tá vendo? Você foi andar de bicicleta, agora você vem aqui para eu te atender. Ué, ele tá lá para isso? Para justamente tratar isso, né? Então, o grande papel médico no parto domiciliar é ele aprender que a mulher tem esse direito de decidir, baseado em segurança e equipe, hospital de retaguarda, e ele saber receber muito bem uma transferência sem julgamentos e tratar de uma forma respeitosa e com continuidade de segurança nesse parto domiciliar, assim como funciona nesses países todos, onde o parto domiciliar é institucional. Os médicos do hospital da Holanda, da Inglaterra, da Espanha, eles não ficam falando, tá vendo? Você não conseguiu em casa, agora você vem aqui no hospital para resolver. Não, eles falam, opa, que bom, como é que tá o caso? Assim, assado, beleza, vamos lá, vamos continuar, vamos em frente. E pronto, porque esse que é o papel do médico. Até a questão, assim, que falta muito pra gente também, como médico, obstetra, médico, pediatra, perceber que, na maioria das vezes, a gente é dispensável, né? Então, quando a gente fica ali na retaguarda, beleza, a gente não precisa necessariamente estar em todo momento do cenário do parto, né? Porque, bem como você falou, a maioria vai acontecer de uma forma muito natural mesmo. E é isso que acho que ainda falta a gente reconhecer, né? Isso é complexo, porque... É um trabalho que não é rápido, mas é possível, né? É possível. E é um trabalho de desconstrução, porque nós, como médicos, nós aprendemos o seguinte, olha, você tem que fazer lá uma anamnese, exame físico, exames complementares, fazer um diagnóstico e dar uma conduta. Então, o médico aprende que tem que dar uma conduta, né? A conduta expectante, é raro um médico falar, não, a conduta é expectante, ou seja, esperar, né? Não fazer nada, né? Então, a gente sempre tem que dar uma conduta, você aprende a dar a conduta. Só que quando você vai entendendo o local de cada um, a função de cada um, e aí a gente olha que os 3 médicos que participam de um parto, que são médico obstetra, médico pediatra e médico anestesista, os 3 são STEP. Os 3 eles estão ali para, se precisar. Os 3 podem estar na salinha do café conversando e nasceu e avisarem eles que nasceu e está tudo bem, porque as enfermeiras cuidaram. Então, não, agora precisou de anestesia, então vamos lá. Agora precisou de uma intervenção obstétrica, vamos lá. Agora precisou de uma intervenção neonatal, vamos lá, né? Não sei se você sabe, mas o Brasil é o único país do mundo, dos 200 e tantos países, que exige que tenha pediatra na cena do parto no hospital. Não sei se você sabia disso. Olha aí, não. Todos os outros hospitais, quem atende é a enfermeira neonatal. No Brasil tem essa regra, né? Daí o que acontece é que tem pouca enfermeira neonatal porque tem pouca demanda para isso. Porque eles colocam o pediatra para atender. Até tem uma amiga minha que ela brinca, ela fala assim, ó, colocar um pediatra para atender um parto de risco habitual é igual contratar um pediatra para cuidar do seu filho para ir no parquinho, né? É você gastar uma mão de obra especializada em algo que realmente não vai precisar, né? Aqui em Maceió eu faço assistência para domiciliar, como eu te falei,
Também não tem uma demanda muito grande, porque eu realmente deixo e faço questão de dizer às minhas pacientes que elas estão tranquilíssimas em relação à equipe que vai, né? A equipe de enfermagem obstétrica, aqui em Maceió nós temos algumas e são muito capacitadas, mas aí sempre uma vez ou outra uma paciente solicita que a gente esteja presente e tudo. Mas é isso que você falou. Estavam até perguntando aqui se o Conselho Federal de Medicina não pune a gente pela assistência domiciliar, né? Não é assim. Não, eles não, na verdade, eles não proíbem, eles não aconselham, né? Eles desaconselham, mas eles não proíbem, na verdade. Então, né, a gente, quem assiste ao parto domiciliar realmente assume, né, essa responsabilidade no que acredita. Exatamente. E uma coisa que é importante falar disso é que tem 2 conselhos regionais, que é o Conselho Regional do Rio de Janeiro, CREMERGE, e o Conselho Regional de Santa Catarina, que eles sim proíbem. Exatamente. Só que eles proíbem de forma arbitrária, inconstitucional e ilegal. A proibição deles é ilegal. É ilegal, exatamente. E isso é movido por pessoas que estão lá dentro desse conselho. E se tiver alguém me vendo agora, quiser mandar esse vídeo para essas pessoas, pode mandar. Essas pessoas são pessoas que pessoalmente elas não acreditam nisso, e aí elas fazem uma legislação em causa própria e vão contra aquilo que a OMS preconiza, aquilo que o próprio Conselho Federal de Medicina preconiza, né? Eles vão contra isso, e aí então tem 2 estados no Brasil que proíbem sim que os médicos tenham até contato. O médico não pode, nesses 2 estados, não pode nem ficar de retaguarda para um parto em casa, né? Ou seja, é um absurdo completo. As pessoas que fazem que fizeram essa regulamentação, não é legislação, é uma regulamentação, estão completamente equivocadas nisso, e eu sento numa mesa com uma pessoa dessa para discutir horas, se quiser, e eu tenho certeza que eu terei argumentos mais fortes do que ela para o que ela está querendo determinar. Com certeza. Tem algumas pessoas aqui falando sobre a lei do acompanhante, Braulio, que inclusive acho que eu tenho uma paciente que está internada, eu agora me perdi, mas tem uma paciente, para falar o nome, mas tem uma paciente que está internada e está sem acompanhante. Ela falando, estou aqui internada sem direito a acompanhante. Tá. Isso também é ilegal e inconstitucional. Porque existe uma lei de 2005, que é a Lei 11.108, quem quiser procurar aí, joga no Google, Lei 11.108 de 2005, que é a lei do acompanhante. Essa lei está valendo, continua valendo. Também. A lei continua valendo, tá? Então os hospitais que não estão obedecendo essa lei, inclusive eles podem ser punidos, tá? Só que para ser punidos, a pessoa tem que mover alguma coisa, né? Então eu sempre acho que é melhor agir pelo amor do que pela dor. Então primeiro vamos tentar conversar, vamos tentar resolver. Se não resolver, aí vamos pela dor, aí tem que ir por questão jurídica, e aí tem várias advogadas que estão fazendo isso, inclusive ações para que a pessoa tenha direito ao acompanhante. Na verdade, o que elas têm que fazer é apenas dizer, ó, tá vendo, a lei tá aqui, tem que ser cumprida e acabou. E os hospitais, eles têm que pagar uma indenização de 20 mil reais, que foi estabelecida, para caso não permita a entrada do acompanhante. Só que isso depende de questões a serem conversadas e as advogadas serem acionadas. E uma coisa que, se você estiver me vendo agora, estou com 39 semanas, será que dá tempo? Dá tempo, porque as ações estão prontas, é quase que copiar e colar e trocar o nome do hospital e da mulher. Isso. E, em geral, elas são julgadas no mesmo dia para já estar valendo no outro dia. Então, são coisas rápidas, assim, que são feitas, né? Eu fiz uma live com uma advogada... E as comissões em defesa das mulheres, né, normalmente da OAB, né, das regiões, elas estão bem envolvidas com isso. Com certeza. Né? Um lugar que eu sugiro as pessoas procurarem, né, eu fiz a live com uma advogada que é a Valéria Eunice, se vocês procurarem ela no Instagram, vai estar escrito lá, Valéria Eunice ADV, de advogado, né? Esse é o Instagram dela. E tem um grupo que ela faz parte também, que é a Ruth, que é a dona do grupo, que é o Nascer Direito, que é um grupo de advogadas também, né? Então, se vocês colocarem lá Nascer Direito no Instagram, vocês vão achar, e vocês vão encontrar advogadas de vários estados aí que estão ajudando nisso para conseguir fazer. Se você não tiver condição financeira para isso, tem a Defensoria Pública, que daí seria o advogado do SUS, né? Pessoa que o governo que paga essa advogada. Você pode procurar também, assim como o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, para fazer valer essa lei. Tenho aqui algumas perguntas, algumas não, muitas, milhares. Vamos lá se a gente consegue responder algumas.
Tem aqui uma pergunta que deu uma paciente que botou uma caixinha lá nos stories e perguntou: o que é que você acha do acompanhante? Né, que a mulher vai ter o parto hospitalar, o acompanhante que é da escolha dela teve Covid, mas já está curado, passou da fase de isolamento, né, já tá fora do isolamento, na verdade, e se ele pode acompanhar tanto no hospitalar como no domiciliar. Essa pessoa já está curada, né? Pelo que tudo indica, não dá para a gente bater o martelo ainda, mas pelo que tudo indica, essa pessoa não vai mais pegar coronavírus, então ela é uma pessoa imune, né? Então, mais do que tudo, essa pessoa está indicada a ser acompanhante. Mas uma coisa que eu acho sempre importante falar do acompanhante é que às vezes se confunde uma questão que é a seguinte: o direito a acompanhante não é o direito em aquela pessoa ser acompanhante. É o direito da mulher que ter a mulher um tem que acompanhante. escolher. Isso, Né? Então, não é o direito dele em entrar no hospital, é o direito dela em chamá-lo para o hospital. Ah, parece que não muda nada? Muda, porque tem mulher que pode não querer acompanhante. E ninguém pode, um marido, um ex-marido, por exemplo, não pode exigir que ele vai entrar para ver o filho nascer, porque quem decide isso é a mulher, e não é o parceiro ou parceira. Né? Então, é uma questão semântica importante aí, mas é sempre importante isso. Até porque esse acompanhante, ele não é uma pessoa para assistir o parto, e sim assistir ao parto, que também muda semanticamente. Quando assistir o é ver o, assistir ao é ajudar, né? Se vocês quiserem procurar no dicionário Aurélio, aí vocês vão ver que é assim. Então, o assistir ao parto é ajudar a mulher durante o trabalho de parto, com massagens, com mudança de posição, com tranquilidade, com perguntas para as pessoas para tirar dúvidas. Então, é uma pessoa que vai estar lá ajudando, né? E não uma pessoa que vai entrar, ver o bebê nascer e sair. Né? Porque não é assistir o parto, e sim assistir ao parto, né? Essa que é uma grande verdade. questão. Tem uma outra pergunta das mulheres, na verdade, que estão vendo realmente o parto domiciliar, se prepararam para o parto hospitalar, mas que agora, por motivos, ou por medo da infecção do Covid, ou então por medo de não garantir a sua assistência da sua rede, não ter a sua rede no hospital, mudar de opinião já assim na reta final da gravidez para um parto domiciliar. O que é que você acha dessa decisão, assim, dessa mulher, desse pensamento? Tá, são dois pontos que eu penso. Primeiro que é aquele que eu já falei no começo, que eu acho que a pessoa não deve mudar para o parto domiciliar como uma aventura ou uma fuga do hospital. Ah, vou fugir do hospital, até porque o hospital vai ser retaguarda para ela, né? Então eu acho que tem que ser uma decisão bem consciente, bem enquadrada nas evidências científicas, né? E que tenha uma equipe para isso, tá? E aí, este ponto, ele vale igual para o hospital e para casa, que é quantas pessoas vão ter no parto, né? O ideal é que tenha a mulher, um acompanhante no parto em casa, lógico que ela que decide quem vai na casa dela, só que uma recomendação é que tenha menos pessoas, então o ideal é que não tenham pessoas lá, né? Ou seja, que tenha mínimo possível de pessoas. E aí, se tiver duas pessoas para ajudar essa mulher, tá de bom tamanho, que seria uma enfermeira neonatal e uma enfermeira obstetra, tá tudo certo. Se tiver uma doula, ótimo também para ajudar. Então, mas seria um plus ter a doula, né? Eu defendo sempre a existência da doula, o trabalho delas e a chamada das mulheres a elas para trabalhar, mas se a mulher também falar, não preciso de doula, tá tudo certo também, é ela que decide isso, né? Isso vale para casa hospital, né? Porque no hospital a mesma coisa, eu defendo isso também, que se a mulher acha que ela tem que chamar a doula e naquele hospital tem condições para isso, tem EPIs para isso, estão permitindo para isso, eu acho que a doula deve entrar, tá? Então, para mim não muda nada se é hospital ou se é casa. Mas se naquele lugar, naquela cidade, estão proibindo tudo, o acompanhante, a doula, eu acho que vale pensar no parto em casa, mas com cuidado, porque não pode se aventurar e nem fazer isso apenas para fugir do hospital. Tá? Então, esse é um ponto disso. O outro ponto é o seguinte, às vezes as pessoas confundem acompanhante com visita. Tá? Então, qual a diferença? Acompanhante é a pessoa que está lá, com a mão na massa, ajudando. Tá? Visita é uma pessoa que vai lá falar oi e conhecer o bebê, e muitas vezes inconveniente até, né? A gente ouve falar, a maioria das vezes, inclusive, as visitas são inconvenientes, ficam mais tempo do que deveriam, a mulher está cansada. Agora, teve vários casais que tiveram bebê agora esses tempos, e aí foi proibido visita na maternidade, eu concordo com essa proibição, e elas falaram, nossa, segundo filho, nossa, foi tão melhor não ter visita, nossa, que sossego não ter visita, Descanso, eu estava cansada, eu queria dormir, ficava lá e as visitas falando comigo e perguntando, tirando foto e querendo pegar meu bebê no colo, né? Então, isso vale também para o parto em casa, né? Não vai poder visita.
Tá? E aí tem uma questão que falam assim, mas e as avós, os avós? Em geral, os avós são mais velhos, né? Ou mais velhos eu digo, acima de 50, 60 anos. A recomendação atual é que não vão visitar em casa, seja parto em casa, seja no hospital. Ficou 2 dias no hospital, foi para casa, o ideal são as pessoas Manter os ficarem mesmos pelo cuidados, menos né? 15 dias isolados em casa, né? Por quê? Se for parto em casa. Falou, mas a pessoa já estava em casa isolada. Sim, mas a equipe foi lá dentro. E essa equipe está transitando por aí e pode ter levado o vírus lá para dentro. E aí vai expor os avós a isso, né? Teve uma pessoa numa live esses dias que me perguntou, ela mora na Califórnia, se não me engano, Califórnia. Aí ela falou assim, somos um casal de brasileiro, estamos aqui, e a minha mãe estava programada para vir aqui, ficar comigo depois do parto para me ajudar, e agora não vem mais, ela tem 68 anos tal, e não vai poder mais vir. E aí, como é que eu faço com essa rede de apoio? Eu falei, quer melhor rede de apoio do que o próprio marido? Ainda mais que está isolado em casa, né? Vamos pôr essa pessoa para trabalhar, né? Porque gestar, parir e amamentar só dá para a mulher fazer, mas todo o resto dá para o homem fazer, né? Então um casal consegue dar conta, ainda mais se o marido estiver isolado em casa, né? Então é possível um casal cuidar de um bebê, é fácil? Não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil. O puerpério é mais difícil que o parto, né? Os momentos ali iniciais, conhecer o bebê, se entrosar, amamentar, não dormir à noite, faz parte tudo. Mas se tem alguém para ajudar, esta pessoa é o parceiro, né? Principalmente quando for quando tem a conformação homem-mulher, um casal heterossexual, né? Eu estou pegando mais nesse ponto, lembrando que tem outras conformações, sim, mas claro. Que é o mais comum, né? Mas essa pessoa é importante. E por que não os primeiros 15 dias? Olha que baita aprendizado para pai e para mãe. Não é? Cuidar de uma criança. Que vínculo, né? Que início de formação de vínculo maravilhoso. Sem rede de apoio, né? Porque então é um aprendizado também, né? Que eu acho que é importante para essas pessoas, né? É verdade. Estão perguntando aqui se paciente que já teve trombofilia pode ter parto normal. Alguém quer ir? Maceió. Gente, é melhor ainda parto normal, porque tem trombofilia. Por favor, exatamente, né? Cesárea é uma cirurgia, aumenta o risco de trombose, né? Fica sabe mais um jeito deitado no pós. Exatamente, um jeito que eu gosto de responder isso aí, eu gosto de responder assim, ó. Tirando 4 exceções, que são indicações de cesárea, que são placenta prévia centro total, cirurgias múltiplas no útero, herpes ativo na hora do parto e HIV com mais de 1000 cópias, tá? Tirando essas 4, ou seja, a mulher que não tem HIV, que não tem herpes, que não tem cirurgias múltiplas, não tem placenta prévia centro total, só sobra 2 indicações de cesárea, uma está ligada com a passagem do bebê e outra com a oxigenação. A passagem do bebê pode ser por uma desproporção cefalopélvica, um bebê maior do que a passagem, ou alguma posição anômala do bebê. E na questão de oxigenação, pela insuficiência placentária, que pode ocorrer durante o trabalho de parto, ou até mesmo por prolapso de cordão, que vai levar a uma falta de oxigenação do bebê. Então, esses 2 casos que são casos de indicação de cesárea. Ou seja, todos os outros não são. Então é mais fácil pensar assim, quais os 2 que são, porque todos os outros não são. E aí a trombofilia, que é um diagnóstico que pode levar à insuficiência placentária, é um diagnóstico a ser descoberto para ficarmos de olho nessa gravidez e induzir o parto antes que tenha um problema maior ou antes que só tenha cesárea como solução, porque é perigoso fazer cesárea para uma pessoa com trombofilia. Né? Assim como a diabetes gestacional, ela é uma doença a ser descoberta para antecipar um bebê que seria muito grande, que não teria passagem, a gente tratar esse problema, prevenindo que seja uma cesárea e não realizando cesárea, né? Então, a grande questão é olhar para esses diagnósticos, a maioria deles são preventivos de cesárea e não indicativos de cesárea. Estão perguntando se estreptococcus positivo o parto precisa ser hospitalar. E o que Essa pergunta eu estou vendo aqui, a Gabi está perguntando, né? A Gabi, Olha, Gabi, essa pergunta ela é capciosa pelo seguinte. Porque assim, ó, se a gente for, eu sempre gosto de olhar historicamente as coisas para saber como eram, como ficaram, como vão ser, né, pra gente. Então, eu me formei em 2002. Na ocasião, todas as mulheres tomavam antibiótico no parto. Foi ontem, 2002, né? Então, as que tinham bolsa rota tomavam durante o parto, as que não tinham bolsa rota tomavam depois que nasceu o bebê, tomavam uma injeção de bezetacil, né? Todas tomavam. Aí, passou uma fase depois, 2002, mais ou menos, até 2008, que veio o protocolo do Streptococcus, que era assim, todas as mulheres positivas para Streptococcus têm que tomar antibiótico no parto, porque isso vai prevenir que os bebês tenham Streptococcus no final.
E aí, o mesmo índice que existia antes, que era 3 a cada 5 mil bebês de mães contaminadas por estreptococcus, contaminadas não, colonizadas por Colonizadas, estreptococcus, né? 3 desses bebês continuaram tendo problema do mesmo jeito. Aí mudaram o protocolo, que vigorou mais ou menos de 2008 a 2018, que era dentro do grupo de estrepto positivo, apenas um mini grupo tomava antibiótico, que eram partos prematuros, bolsa rota mais de 18 horas, infecção de urina de repetição na gravidez por estreptococcus ou histórico de um filho anterior que teve estreptococcus, ou seja, um mini grupo tomar antibiótico. Aí o que aconteceu foi que continuou o mesmo índice de estreptococcus positivo nos bebês. Aí qual que é a recomendação atual, apesar de não ser seguida ainda? É que nem se colha mais o exame de estreptococcus, porque não muda o índice de infecções de bebê, e sim os bebês serem observados depois e eles tomarem antibióticos se eles tiverem algum sinal de infecção. Só que nenhum hospital aderiu ainda a isso. E aí o que acontece? Se não toma o antibiótico, aumenta intervenções no bebê. Porque daí vão colocar o bebê na UTI, em observação, dá 7 dias de antibiótico sem o bebê precisar, muitas vezes, porque não foi feito esse protocolo no pré-natal. Então é capciosa a questão, tá? O que eu costumo recomendar, Gabi, é que quem vai ter parto em casa nem colhe os streptococcus, porque não precisa nem saber desse exame, né? Exatamente. Aí, mas corre o risco de chegar no hospital, se precisar transferir e ser considerado positivo porque não colheu. Tem esse ponto também. A Ana Cris Duarte, que acho que você conhece, né, que é uma das parteiras mais famosas e maravilhosas do Brasil, ela falava assim, colhe o exame, deixa fechado no envelope. Se o bebê nascer em casa, nem vê o resultado. Se o bebê tiver que ir para o hospital, abre o envelope. Se for negativo, apresenta. Se for positivo, fala, putz, é isso aí, vamos ter que lidar com o positivo mesmo, e daí seguir o protocolo hospitalar. Quem tem mais dúvidas sobre esse assunto, joga no Google a seguinte frase: dar antibiótico no parto não diminui a infecção de bebês por estreptococcus. Escreve embaixo Cochrane, escreve Cochrane. E esse artigo aí é o artigo mais recente que tem falando desse assunto. Muito bem, muito bem. E além do mais, agora na pandemia, é que é um exame ainda mais dispensável, né? Porque a gente deve realmente manter aqueles exames que são mais cruciais e realmente importantes no pré-natal, né? Dispensar os que não são realmente obrigatórios, né? E se a gente for falar de pré-natal humanizado, né? No pré-natal humanizado a gente só pede os essenciais mesmo, a gente não pede os a mais, né? Então, na verdade, é só seguir a linha do pré-natal humanizado que tá tudo certo, que só vai fazer os essenciais mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que é... Deixa. Posso pegar uma pergunta aqui, claro. Ó? A Tuane Ruiz, ela falou assim, ó. O que seria melhor? Ter o parto na maternidade de São Paulo com o meu médico, onde tem um grande número de Covid, ou fazer o parto no interior com um plantonista? A minha resposta ela é bem genérica para você, Tuane, que é o seguinte, como eu não conheço qual cidade você está falando e nem qual é o médico que você está falando, tem que ver o que você quer. Se você quer um parto normal, humanizado, veja aí qual dos dois que é mais humanizado, se é o médico que te atende ou se é o hospital que você vai ter como plantonista, tá? Se você apenas falar, não, quero parto normal, mas independente de ser humanizado, né? Até porque se for ver quem está mais atualizado, não existe essa diferença, né? Todos têm que ser humanizados. Mas se não, quero parto normal, eu não ligo se fizerem um corte na minha vagina, se empurrarem minha barriga, que é péssimo, eu não recomendo, mas isso aí é cada um que decide, né? Aí você vai ver qual dos dois que faz mais isso. Eu não acho que você tem que colocar o Covid nessa balança, tá? Por quê? Se você for ter um plantonista no interior e for um parto muito ruim, você ia falar, eu preferia pegar Covid do que ter tido parto desse jeito, tá? E o contrário, se você for ter no hospital com um médico seu e ele for um médico que não vai te respeitar e que ou vai fazer uma cesárea empurrada sem você querer, e você vai falar, ainda por cima eu corri o risco de Covid nessa situação, por que eu não fui ter no interior? Não significa que ter um médico seu, ele seja melhor que um plantonista. Tem plantonistas que são muito melhores do que o médico seu. Até porque o plantonista tem uma vantagem perto do médico seu. O plantonista está lá 24 horas por dia, todo dia, fechando uma escala. E o seu médico nem sempre está disponível 24 horas por dia, porque ele dorme, porque ele pode ficar com uma febre, porque ele pode ter uma dor de barriga, porque ele pode ter outro parto ao mesmo tempo. Então, a garantia de 24 horas por dia é mais com o plantonista do que o médico seu, a não ser que esse médico seu, ele seja um médico que tenha uma estrutura para 24 horas por dia, por exemplo, uma equipe que ajuda, tá, um backup para substituir, que ele praticamente só trabalhe com isso e não faça várias outras coisas. Por exemplo, se ele é um médico que ele trabalha em 4 cidades diferentes,
um posto de saúde aqui, um plantão ali, não sei o que, como é que você vai saber que ele vai estar disponível no dia do seu parto? Então, essas questões todas que tem que ser colocadas na balança na hora dessas decisões. Colocaram até aqui também a Adriane Ferreira. Meu médico tem 20% de taxa de cesárea, mas a clínica que ele atende tem 70%. Continuo com ele para ter parto vaginal. Olha que eu acho que até eu acho que eu até sei qual clínica que é essa aí, porque esses números batem, só que eu não vou falar porque nessas questões não vou entrar em ética, né? Mas eu acho assim, se ele, você tem que ver com ele quanto que ele garante de porcentagem da presença dele. Por exemplo, se ele falar assim, ó, eu estou disponível todos os dias da semana, menos terça-feira à noite. Aí você fala, bom, então na terça-feira à noite, que é o dia que ele não estará, que tal pessoa vai estar no lugar, você vai correr o risco de ter com o backup dele, que tem 70% de cesárea. Só que aí você pode optar por ir num plantão, então, caso ele não esteja. Então você não precisa fechar. Você pode falar assim, não, será com você o parto, se não for com você, não vai ser com mais ninguém na sua clínica, aí vai ser com o plantonista que eu tenho mais chance. Então, seria a sugestão que eu daria. Outra questão é em relação ao plano de parto, Braulio. Agora, nessa pandemia, né, a gente fazer agora vamos dizer assim, uma revisão desse plano de parto, né, e aconselhar que a mulher ela vai fazer o plano de parto dela, mas que a gente vai, nessa nova realidade, colocar também, orientar ela, que sejam colocados alguns e se, por quê, né? Exatamente pelo que a gente tem falado muito aqui desde o início, essa questão da paciente se organizar com sua rede de apoio, mas optar por um parto hospitalar, mas simplesmente o hospital não receber, né, a sua equipe, a sua doula, né? Aqui em Alagoas, nós temos também a lei das doulas e a lei da humanização do parto. Mas mesmo com a lei das doulas, a maioria dos hospitais não estão aceitando as doulas, apenas a paciente, o acompanhante e o médico assistente, né? E aí a gente, até essa construção desse plano de parto, né? Ele vai ter que vir agora com esse novo olhar, né? Até em relação ao puerpério, aos cuidados que você falou aqui. Uma coisa que eu acho que é interessante do plano de parto, né? Para quem não sabe o que é plano de parto, o plano de parto é um roteiro que você vai fazer de tudo que você quer. Escolha do local, escolha da equipe, as possíveis intervenções maternas, possíveis intervenções com o bebê, né? Você vai fazer uma lista de coisas possíveis para acontecer no parto. Eu sempre sugiro que você tenha sempre um plano A, um plano B e um plano C no plano de parto, né? E o que é, por exemplo, da via de parto? Plano A é o parto natural. Plano B é o parto normal com alguma intervenção. Plano C de cesárea, né? E se acontecer a cesárea necessária, não quer dizer que não estava planejado. Quer dizer que não era o plano A. Estava planejado, só que era o terceiro plano planejado ali dentro. Tá? Então, sempre sugiro que seja dessa forma. O plano de parto não é um documento, tá? Ele não tem valor legal, ele é um roteiro para você, que pode ser por escrito ou pode estar aqui na sua cabeça também. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Tá? Ele é importante ser conversado no pré-natal, com o médico que for te atender, ou no parto, se for com o médico plantonista, na entrada da maternidade. Ó, internou, já conversa do plano de parto. Vai ser assim, vai ser assado, posso isso, posso aquilo. Tá? E deixem aberto todas as possibilidades. O e se, ele vai entrar nesses planos, né? Plano A, plano B, plano C. Eu acho que o combinado nunca sai caro, né? Para isso que o plano de parto existe. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou assim, ó, na hora do meu parto, né, do outro parto dela, a médica pegou um bisturi e eu falei, o que você vai fazer lá? Eu vou cortar sua vagina. Mas por quê? Porque precisa. Tá bom, tá, cortou. Depois que ela foi saber que existia episiotomia, ela nem sabia que existia. Ou seja, isso não foi nem conversado no pré-natal, que existia, né? E ela falou que se soubesse, ela tinha mudado de médica antes. Não tinha ido no médico, porque ela não queria episiotomia, nem sabia que existia isso, né? Então, são coisas que são importantes a serem conversadas e continua valendo, né? Aí você falou do momento atual, né, do que está acontecendo. Eu gosto de pontuar, Maria Eugênia, da seguinte forma, que existem 3 pontos chaves em relação a essa questão do hospital, tá? Aquelas pessoas que eu, Braulio, acho que não tem que entrar de jeito nenhum, aquelas que tem que entrar de todo jeito e aquelas que dependem, tá? As que eu acho que não tem que entrar de jeito nenhum são visitas e fotógrafo.
Eu acho que esse caso, se proibirem, tá tudo certo, porque realmente não é algo que vai fazer diferença no desfecho do parto, tá? Do lado das que tem que entrar de todo jeito, são as pessoas que a mulher contratou como sua equipe e que ela fala assim, eu preciso dessas pessoas para parir, porque se não tiver, o desfecho vai ser diferente do que eu imaginava, tá? Que aí pode ser que nesse caso esteja envolvido ali o médico obstetra, enfermeiro obstetra, a doula pode ser que esteja nessa turma, tá? Porém, em alguns casos, qual que é a turma do meio aqui, tá? Que é o talvez, depende. O depende naquela cidade especificamente, o hospital não está com uma estrutura boa, não tem nem máscara para ninguém mais, a doula não tem máscara. Aí você fala, não, tá bom, neste caso não vai dar, melhor a doula ficar de fora, não tem jeito, a doula ajuda a preparar no pré-natal, é até um requisito a mais para a doula agora empoderar mais ainda as mulheres no pré-natal, sem estar presentes, né? E aí na hora do parto, se precisar, faz uma chamada por vídeo, por áudio, o que for para ajudar a encorajar, ou não, apenas lança lá, ó, vai lá, vai que depois me conta como foi, né? Então eu acho que é questão de individualizar, né? E nessa turma que entra, sim, com certeza, o acompanhante para mim tá desse lado, com certeza, né? E os demais, lógico que vai depender de cada situação, cada cidade, cada hospital. Tem muito também relacionado à estrutura do hospital, né? E é isso que você falou, que vai que agora também é uma oportunidade que nós estamos vivenciando para que, né, os hospitais, enfim, né, os governantes, quem está nas secretarias, olhem agora, né, as necessidades da mulher, maternidade, separada do hospital, no modo geral, né, entrada, triagem, né, tudo isso, suítes de partos, né, individualizadas, isso, quem sabe, né, vamos torcer para que seja realmente, né, uma oportunidade para pensarem nessas questões. O nosso tempo daqui a pouco está acabando, mas vamos correr aqui. Parto da água, Braulio. O que é que você acha agora da pandemia? Mulheres assintomáticas que não tiveram histórico de infecção. Fala um pouco sobre isso. Ó, o parto na água eu comecei a atender em 2010, né? E eu sempre achei lindo, maravilhoso. Depois de um tempo começaram a sair alguns trabalhos mostrando que aumentava um pouco o índice de infecção, parto na água, tá? Tanto pulmonar, né, pneumonia do bebê, quanto infecção de pele. Eu mesmo tive casos de pneumonia, tive casos de infecção de pele, tive casos de infecção urinária, né, em bebês. Então hoje em dia, independente do Covid, eu sempre falo para as mulheres, ó, se estiver ótimo na água e você me falar, não me tira daqui, eu não vou tirar, mas você já sabe que aumenta o índice de infecção, você que decide isso, tá? E vale o mesmo para coronavírus agora, ainda mais que a gente não tem números do coronavírus, quanto que pega ou não na água, né? Então, minha recomendação em geral é tentar evitar, mas se a mulher falar, não me tira daqui, deixa eu aqui quieta, a mulher sabe o que ela tem que ter esse poder de decisão, né? Posso responder uma rapidinho aqui? Porque algumas instituições ainda, né, que não estão compartilhando, né, dessa orientação, eles estão querendo realmente que não se façam parto na água, de modo geral, para ninguém nesse período, né? Eu não discordo, eu acho que é uma questão cuidado, prudente. né? Prudente. Eu vou responder uma Pode rapidinho aqui, falar. que é uma pergunta bem importante, que a Ana Helena Polidense, ela falou assim, se eu fizer acompanhamento com uma enfermeira obstétrica, posso ir para o hospital já por volta de 8 centímetros de dilatação para passar o mínimo de tempo no hospital? Eu respondo não. Vai com 9 centímetros, não com 8. 8 é pouco. Espera mais um pouco, mas sim, legal, a ideia é ótima, perfeita. Se todos pudessem fazer assim, era a melhor situação. E é um dos momentos que a gente está vivenciando exatamente agora, que mulheres estão assim, muito em dúvida em manter a sua equipe pelo medo de não conseguir, né, tê-las no caminho. E eu sempre digo, gente, vale a pena, mantenha o seu contrato com as equipes, tem um poder educacional perinatal muito grande, né? E além de que vai exatamente terminar no nosso objetivo, que é chegar mais tardiamente mesmo, passar o mínimo possível dentro do hospital, chegar já quase parindo, com segurança, né? Mas vai dar, inclusive, mais segurança de estar em casa, de estar sendo monitorizada, né? Com certeza, concordo plenamente. Acho que o nosso tempo acabou, né? Já vai cair a live. Tá, já. Vamos começar a se despedir. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Temos 1 minuto e 50, mais ou menos. Que Quero bom. agradecer mais uma vez, dizer ao pessoal que sexta-feira a gente tem outra live, né, Braulio? Lá no seu canal, falando de reprodução assistida, humanização.
que é isso, se isso pode ter a ver, se é totalmente diferente, né? Exatamente. Na sexta que vem eu já te agradeço de antemão pelo convite, que foi um convite recíproco, né? Daí a Maria Com Eugênia que vai certeza. participar comigo no meu Instagram. Daí eu que vou Isso. perguntar mais, ela que vai falar mais do que eu até, que eu quero perguntar para ela quando é que tem indicação de reprodução. Realmente, assim, fazendo um paralelo, quando é que tem indicação de cesárea, né? Porque Sim, a gente vê hoje em dia muita gente fazer fertilização sem precisar, assim como muita verdade. gente fazer cesárea sem precisar, né? Mas Sim, esse com assunto fica certeza. Vamos para responder lá. sexta-feira. É, beleza. Obrigada. Vamos Obrigado a aqui para a gente você. salvar essa live, vai ficar salva, viu? Vou mandar também para você, Braulio, para ficar no seu canal e todo mundo poder assistir aí tranquilamente depois, tá? Um beijo, obrigada a Obrigado. todos também que Obrigadão. entraram, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Tchau. Obrigada.